Boa tarde, gente. Hoje é dia 16. A gente vai discutir no encontro de hoje o capítulo 1 da quarta parte, junto com o Alexandre. E acho que eu já posso passar a palavra para ele. Tá bom. A quarta parte do livro do Foucault, né? Vigiar e Punir. Eu estou usando a 42ª edição, tá? A quarta parte fala sobre a prisão. O capítulo 1 é Instituições Completas e Austeras. Como todo mundo já sabe, nós estamos na parte final do livro, né? E o livro começa com um sistema de punição do sistema judiciário antes do século XVIII, né? Do século XVII para trás, onde havia onde era exercido o poder real, né? O poder real e o poder monárquico sobre as condenações, né? E a gente viu os suplícios, as violências que eram cometidas contra o acusado ou o culpado do crime ou da infração, né? Geralmente contra o sistema vigente ou contra as normas do rei, né? Porque a gente viu aquele regicídio no começo. No século XVIII e no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, com a independência dos Estados Unidos, começa a se organizar o direito penal moderno, né? E no governo do Napoleão III, entre 1808 e 1830, ocorre várias discussões, vários artigos, eles chamam de inquéritos sobre como construir um sistema prisional que fosse disciplinador, né? Que fosse não só que detivesse ou prendesse o acusado, mas que também pudesse estabelecer uma pena que no começo ainda era muito confuso, eles apenas prendiam. Depois eles começaram, logo na sequência, eles começaram a discutir códigos de como corrigir, de como disciplinar aquele infrator ou delinquente. E aí, no final do capítulo, ele descreve muito a questão da avaliação e estabelecer entre infração e delinquência, né? E a delinquência ela não consegue ser estabelecida na condenação do juiz, e sim pelo sistema prisional, de como que o preso se comporta, né? Então, a pena, inicialmente, ela era privação de liberdade. Então, vou começar lendo aqui. Vamos lá. A prisão ela é menos recente do que se diz quando se faz datar-se o nascimento dos novos códigos, né? A forma prisão pré-existente à sua utilização sistemática nas leis penais. Ela se constitui fora do aparelho judiciário, quando se elaboram por todo o corpo social os processos para repartir os indivíduos, fixá-los, distribuí-los espacialmente, classificá-los, tirar deles o máximo de tempo e o máximo de forças, treinar seus corpos, torná-los dóceis, como a gente viu, né? Codificar seu comportamento contínuo, mantê-los numa visibilidade sem lacuna, formar em torno deles um aparelho completo de observação, registro e notações, constituir sobre eles um saber que se acumula e se centraliza. Na realidade, aqui ele fala desde a condenação, desde a detenção, seguido da vigilância, da observação e do treinamento, né? Do treinamento do preso, do indiciado e do condenado. No início, então, a forma geral de uma aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis e úteis por meio de um trabalho preciso sobre seu corpo, criou a instituição prisão, antes que a lei a definisse como essa pena por excelência. Então, mesmo antes de definir a pena como prisão, a prisão já existia enquanto arquitetura, enquanto lugar definido onde o detento ficava, né? É isso que ele quis dizer aqui. Os modelos de detenção foram então
colocados na França no século XVIII, no começo no começo do século XIX, no final do século XVIII, e a prisão era uma peça essencial no conjunto das punições. Marca certamente um momento importante na história da justiça penal, o seu acesso à humanidade, pois a privação de liberdade seria a pena por um crime. A questão é, quanto tempo a pessoa ficava presa, a quantificação, a prisão ela era muito mais quantificada do que qualificada. Eles tentavam classificar o tipo de crime, a gravidade do crime, mas o certo é que todos ficariam presos. Então, assim, seria uma lei que seria, a punição seria igual para todos, a privação de liberdade. Mas isso, por si só, não ajudaria a corrigir ou restaurar, né, a moralidade, a capacidade criminológica do indivíduo, né? Para isso, foram criados sistemas, como a gente viu o panóptico, por exemplo, que a gente já pulando, né, um sistema de observação. E o sistema de observação não só para controle, mas também para disciplinar e observar o tipo de pessoa que era, o tipo de pessoa que era aquele criminoso. E se de fato ele era só um criminoso ou um infrator. Eles até depois diferenciam que o criminoso, aquele que comete crimes mais como é que fala? Horrendos, né? Normalmente ele é mais disciplinável. O infrator, aquele que talvez cometa crimes administrativos, pequenos roubos, ele é mais preguiçoso, ele tem um problema mais de ordem, ele é mais difícil de corrigir, né? O criminoso, aquele que assassina, aquele que comete um crime maior, ele expia a culpa de uma maneira mais... Ele expia a sua culpa. Ele, de fato, ele tenta se corrigir, nem que pelo próprio isolamento, ou pela própria salvação, né, da sua alma, ou para cumprir a sua culpa, né? Já o criminoso administrativo, ele tem pouca correção, porque ele é preguiçoso, ele não segue muito a disciplina da prisão. E isso eu li outros textos sobre isso. Eles observavam, às vezes, que eles davam menos benefícios para os criminosos administrativos. Porque, de fato, a qualidade da pena, ela é estabelecida pelo juiz, mas, aos poucos, o sistema prisional também interfere, porque começa a existir o juiz prisional, o juiz que decreta a prisão. O juiz que decreta a pena, ele apenas condena. E o juiz que decreta a prisão, que leva o preso, ele começa a observar desde o início da condenação até o comportamento dele na prisão. E esse juiz e esse sistema penitenciário vai começar, ao longo do tempo, entre os 1810, na França, e 1840, mudando as leis penais. Isso é interessante, porque conforme o cidadão lá que está preso, ele vai se comportando, ele vai ganhando benefícios, vai mudando a pena, vai até aliviando a pena, ou não. Então, vamos lá. Na passagem dos 2 séculos, uma nova colonização, uma nova legislação, aliás, define o poder de punir como uma função geral da sociedade que é exercida da mesma maneira sobre todos os membros, e na qual cada um deles é igualmente representado. É aquilo que eu falei, a lei começa a ser, a condenação começa a ser igual para todos, que seria a privação da liberdade. Porém, ao fazer essa detenção, a pena por excelência, ela introduz processos de dominação, caracterizados de um tipo particular de poder. Uma justiça que se diz igual, um aparelho judiciário que se pretende autônomo, mas que é investido pelas assimetrias das sujeições disciplinares. Tal é a conjunção do nascimento da prisão, pena das sociedades civilizadas. Pode-se compreender o caráter, obviamente, que a prisão, castigo, muito cedo assumiu. Desde os primeiros anos do século XIX, ter-se ainda consciência de sua novidade.
Entretanto, ela surgiu tão ligada e profundamente com o próprio funcionamento da sociedade, que relegou ao esquecimento todas as outras punições que os reformadores do século XVIII haviam imaginado. Então, houve realmente uma modernização do sistema prisional, né? Com isso, houve uma organização. Foi assim, em parte, eles criaram uma forma de humanizar as penas, e com a intenção de corrigir, e não simplesmente punir. Porém, isso não foi feito de maneira tão simples assim, né? A obviedade da prisão, de que a gente destaca tão mal, se fundamenta, em primeiro lugar, na forma simples da privação da liberdade. Como seria a prisão a pena por essência numa sociedade? A liberdade é um bem que pertence a todos da mesma maneira e a qual cada um está ligado por um sentimento universal e constante? Então, assim, além disso, ela permite quantificar exatamente a pena segundo uma variável apenas de tempo, né? Então, ele vai ficar 10 anos, ele vai ficar 6 meses, ele vai ficar 1 ano. Então, assim, é difícil classificar a pena de acordo com a em termos de qualificação. Então, naquele momento, eles estabeleciam a quantidade de tempo que a pessoa ficaria presa. Uma outra forma, né, a forma salário da prisão, que constitui nas sociedades industriais, né, próximo à Revolução Industrial, pensou-se em transformar o trabalho dentro das prisões como uma forma de correção do indivíduo, de torná-lo não ocioso, de ele compensar o tempo perdido que ele vivia em liberdade, assim, eles estão dizendo que o criminoso era um ocioso, né? Só que isso começou a gerar problemas, porque naquela época, as sociedades de manufatura começou a competir, o sistema prisional começou a competir com fábricas, com as sociedades de manufatura. E aí começou a ocorrer que começou a ter muito desemprego, né? E, na realidade, o sistema prisional não fazia aquilo para ter lucro. Porém, a gente sabe que essa porra do capitalismo não dá ponto sem nó, né? Eles pagavam um salário ínfimo para os prisioneiros, né? Os prisioneiros, eles moralmente ou tecnicamente, eles se enquadrariam no sistema de se sentirem úteis à sociedade. E isso começou a gerar muito conflito porque daí eles tinham alimentação, tinham moradia e ainda era um salário. E aí o pessoal que estava desempregado, estava passando fome, começou a questionar isso, né? Pô, quer dizer que a gente que segue, né, uma vida ilibada, sem crime, não tem os direitos trabalhistas preservados, né? Não tem os direitos os direitos da vida, né? De alimentação, e os presos eles tinham esse privilégio. Então, assim, aí começaram a ocorrer as distorções, né? De fato, houve sistemas onde isso foi meio deteriorado e houve sistemas onde isso foi como é que fala? Aperfeiçoado. Mas, assim, não é porque existia esse problema econômico, social, né? De pobreza, das mazelas, do desemprego, que o sistema prisional deveria abrir mão dessa ideia. Então, existiram vários juristas que brigavam, que achavam correto o sistema prisional usar o trabalho e o salário como uma das penas. Na realidade, era uma pena corretiva, onde aquele que trabalhasse melhor, que produzisse mais, ia ter benefícios a ponto até de redução de pena. A ideia até que não era ruim, né? Mas a ideia continua sendo você disciplinar, obrigar os detentos a produzirem aquilo que supostamente eles queriam que produzisse, a forma como se fosse produzida, toda aquela disciplina do tempo, o tempo que trabalha, o tempo que é usado para ficar em conjunto ou ficar isolado. Enfim, isso é uma discussão. Obviamente, essa obviedade econômica moral de uma penalidade que contabiliza os castigos em dias, em meses, em anos, estabelece equivalências quantitativas em relação ao crime e à duração.
Daí a expressão tão frequente que está tão de acordo com o funcionamento das punições, se bem que contrária à teoria estrita do direito penal, de que a pessoa está na prisão para pagar sua dívida. Então, essa expressão começou ali, né? A prisão é natural. Como é natural, nossa sociedade, o uso do tempo para... Como é natural na nossa sociedade, o uso do tempo para medir as trocas. Essa obviedade da prisão se fundamenta também em seu papel suposto ou exigido de aparelho que vai transformar o indivíduo. Como não seria a prisão imediatamente aceita, pois se só o que ela faz ao encarcerar, ao retreinar, ao tornar dócil, é reproduzir, podendo sempre acentuá-los um pouco, todos os mecanismos que encontramos no corpo social. Então, ele compara, na realidade, a sociedade ao indivíduo, né? A prisão, o quartel, então aí ele fala da questão do sistema educacional, do sistema militar e das oficinas, que na realidade não era uma questão de pena, mas aqui é como se for esse sistema organizacional de controle fosse introduzido no sistema prisional. Esse duplo fundamento jurídico-econômico, por um lado, técnico-disciplinar, por outro, fez a prisão aparecer como uma forma mais imediata e mais civilizada de todas as penas. É interessante, porque assim, houve uma mudança radical, né, da época do suplício para cá, né? Porém, essa forma do controle, ela é bem explícita, né? Ela por si só já é a pena que o indivíduo deve receber. A prisão não foi primeiro uma privação da liberdade a que se teria dado em seguida uma função técnica de correção. Ela foi desde o início uma detenção legal encarregada de um suplemento corretivo ou ainda uma empresa de modificação dos indivíduos, que a privação de liberdade permite fazer funcionar no sistema legal. Na realidade, você não é dono mais de si, né? O Estado é dono do seu corpo, é dono de você, e ele diz como você deve se comportar, como que você deve produzir, como que você deve se alimentar, como que você deve se comportar perante os outros indivíduos, né? E aqui ele começa a fazer algumas diferenciações, né? A ordem que deve reinar nas cadeias pode contribuir fortemente para regenerar os condenados. Os vícios da educação, o contágio dos maus exemplos, a ociosidade originaram crimes. Pois bem, tentemos fechar todas essas fontes de corrupção, que sejam praticadas regras de sã moral nas casas de detenção, que, obrigados a um trabalho de que terminarão gostando, quer dizer, eles vão adestrando, aí entra aquela questão do adestramento, né? De que eles vão gostando, quando dele recolherem o fruto, os condenados contrairão o hábito, o gosto e a necessidade de ocupação. Quer dizer, estariam reformados, né? Pelo treino, pela forma de discipliná-los, né? Vamos lá. Que se deem, respectivamente, o exemplo de uma vida laboriosa. Ela logo se tornará uma vida pura, logo começarão a lamentar o passado, primeiro sinal avançado de amor pelo dever. Isso era o que se pretendia com a prisão, né? Com a privação de liberdade. Vou dar um salto aqui. Instituições completas e austeras, diziam Baltar, a prisão deve ser um aparelho disciplinador exaustivo. Em vários sentidos, deve tomar o seu cargo todos os aspectos do indivíduo, seu treinamento físico, sua aptidão para o trabalho, seu comportamento cotidiano, sua atitude moral, suas disposições à prisão, muito mais que a escola, a oficina ou o exército, que implicavam sempre numa certa especialização. Agora, a questão é onidisciplinar. Além disso, a prisão é sem interior, e nem lacuna. Não se interrompe, ela é contínua, a não ser depois de ter terminado totalmente a sua tarefa. Sua ação sobre o indivíduo deve ser ininterrupta. Disciplina incessante. Na prisão, o governo pode dispor da liberdade da pessoa e do tempo do detento. A partir daí, concede-se a potência da educação, que não é só um dia, mas uma sucessão dos dias, mas na sucessão dos dias e mesmo dos anos, pode regular para o homem o tempo de vigília, do sono, da atividade, do repouso, enfim, de todas as atividades diárias e laborais do indivíduo.
Esse reformatório integral prescreve uma recodificação da existência, bem diferente da pura privação jurídica de liberdade, e bem diferente também da simples mecânica de representações com que sonhavam os reformadores à época da ideologia. Vamos lá. O primeiro princípio seria o isolamento. Isolamento do condenado em relação ao mundo exterior. Então, assim, não só ser detido na hora do crime, mas após a condenação, ficar isolado. A tudo o que motivou a infração, as cumplicidades que o facilitaram, enfim. Isolamento dos detentos, uns em relação aos outros também. Não somente a pena deve ser individual, mas também individualizante. E é isso de duas maneiras. Em primeiro lugar, a prisão deve ser concebida de maneira a que ela mesmo apague as consequências nefastas que atrai ao reunir no mesmo local todos os tipos de condenado. Então, assim, eles priorizavam o isolamento entre os próprios presos, até para não fomentar o contato, para ter novas ideias de como reproduzir novos crimes. Ou de reproduzir aquela própria ideia de ser uma pessoa ociosa, ou ser uma pessoa, como é que fala? Para não falar livre, né? Para não falar livre, uma pessoa capaz de cometer qualquer ato, mesmo que seja infracional. Não somente a pena deve ser individual, mas também individualizante, como eu disse. Em primeiro lugar, a prisão deve ser concedida de maneira que ela mesma apague as consequências nefastas, como eu disse. Impedir que se formem cumplicidades futuras ou nasçam possibilidades de chantagem. No dia em que os detentos se encontram livres, então eles chamam chantagem. Criar obstáculo à imoralidade de tantas associações misteriosas. O simples fato de criminosos se reunirem já era um perigo. Então, justamente é na prisão onde eles eram reunidos. Porém, então, dos princípios era isolá-los dentro da própria prisão. Existe entre nós, neste momento, uma sociedade organizada de criminosos. Eu estou falando quanto ao isolamento. Formam uma pequena nação no seio da grande nação. Quase todos esses homens se conheceram nas prisões ou nelas se encontraram. São os membros dessa sociedade que importa hoje dispersar. Então, na realidade, eles consideravam, inclusive, que os criminosos faziam parte de uma classe, né? De uma classe onde os membros se conheciam. Então, era preciso separá-los, além de isolá-los. Uma outra ideia de deixar isolado era que eles ficassem solitários, né? A solidão deve ser um instrumento positivo da reforma do indivíduo, pela reflexão que suscita e pelo remorso que não pode deixar de chegar. Jogado na solidão, o condenado reflete. Colocado a sós em presença de seu crime, ele aprende a odiá-lo. E se sua alma ainda não estiver empedernida pelo mal, é no isolamento que o remorso virá assaltá-lo. Então, assim, existe uma condenação moral aí, né? A ideia da restauração ou da reforma do criminoso era ele passar pelo isolamento e pela solidão para atingir o remorso e para a mudança de comportamento, né? Assim, segundo essa admirável disciplina, cada inteligência e cada moralidade levam em si mesmas o princípio e a medida de uma repressão cuja certeza é invariável e equidade não poderiam ser alteradas pelo erro e pela falibilidade humanas. Não é, em verdade, como um selo de uma justiça divina providencial? Então, assim, na realidade, eles tinham um conceito moral e religioso também, né? Onde o indivíduo, aqui começa já a ideia de observar o comportamento do indivíduo. Ele é isolado também para ser observado. E assim, a pena dele, aquilo que eu falei no começo, a pena dele não é só o juiz que estabelece, o juiz que condena, mas o sistema prisional pode aliviar e pode atenuar e pode agravar a pena, dependendo do comportamento e dependendo do cara não se engajar ali na disciplina.
Nos Estados Unidos, o isolamento assegura o encontro do detento a sós com o poder que se exerce sobre ele. É nesse ponto que se situa a discussão sobre 2 sistemas americanos de encarceramento, o de Auburn e o da Filadélfia. O modelo de Auburn prescreve a cela individual durante a noite. O trabalho e as refeições são comuns durante o dia, mas sobre a regra do silêncio absoluto, eles não podem conversar entre eles. Os detentos só poderão falar com os guardas, com a permissão destes e em voz baixa. Então, assim, a disciplina, a forma de se comportar, ela é extremamente, ela é considerada restauradora na medida em que ela é obedecida. Quer dizer, a obediência o objetivo é a obediência. E se eles conseguem obedecer, significa que eles estão sendo restaurados. Isso era um dos propósitos de uma prisão. Sendo comparado a um modelo monástico, de monastério, né? Onde todos estão em silêncio, cada um sabe o seu papel, cada um segue os horários, as regras. Então, quando um preso atinge esse nível de... E, na realidade, o panóptico, ele voltando ao panóptico, depois vou ter que falar do panóptico de novo, é um sistema onde coloca para o indivíduo encarcerado esse medo da observação, né? Ele começa a se tornar obediente porque ele sabe que ele está sendo observado. Nem tanto porque ele não está levando chibatada, ele não está sendo açoitado, né? Ele está sendo observado. Aí existem pequenas penas, talvez de privação de liberdade, privação de alimentação, diminuição do salário, aumento da pena, do tempo de privação de liberdade. Então, eles começam a agir de maneira obediente pelo medo de piorar a sua pena dentro do sistema carcerário. A prisão deve ser um microcosmo de uma sociedade perfeita, onde os indivíduos estão isolados em sua existência moral, mas onde sua reunião se efetua no enquadramento hierárquico estrito, sem vantagem do sistema auburniano, segundo seus partidários, é uma repetição da própria sociedade. Eu vou pular para o outro sistema. No sistema da Filadélfia, o isolamento é absoluto. Não se pede a requalificação do criminoso ou o exercício de uma lei comum, mas a relação do indivíduo com sua própria consciência e com aquilo que ele pode iluminá-lo de dentro. Na realidade, ele é mais isolado. Ele não tem contato com os outros presos. Ele exerce uma pena durante muito tempo sozinho, sem contato. E assim, os muros são altos. O sistema carcerário físico, ele é mais rígido. E aí, o indivíduo a pena é ficar sozinho consigo mesmo. Não é, portanto, um respeito exterior pela lei ou apenas o receio da punição que vai agir sobre o detento, mas o próprio trabalho de sua consciência. Antes, uma submissão profunda de um treinamento superficial. Agora, uma mudança de moralidade e não de atitude. Na prisão Pensilvânia, que é esse segundo modelo, as únicas operações de correção são a consciência e a arquitetura, que muda contra a qual ele esbarra. Então, quer dizer, eles começam a pensar no sistema de um isolamento onde a pessoa não vai exercer como é que eu diria? Ele não vai cumprir a pena pura e simplesmente com as regras do sistema de aula, com a prática, com a obediência às regras, e sim com o isolamento total, de não poder ter contato com ninguém. Na oposição entre esses dois modelos, veio-se fixar toda uma série de conflitos diferentes. Religioso, deve a conversão ser a peça principal da correção? Médico, isolamento completo enlouquece? Econômico, onde está o menor custo? Arquitetural e administrativo, qual é a forma que garante melhor vigilância? Donde, sem dúvida, o tamanho da polêmica, mas no centro das discussões, e as tornando possíveis, está o objetivo primeiro da ação carcerária, a individualização coercitiva, pela ruptura de qualquer relação que não seja controlada pelo poder ou ordenada de acordo com a hierarquia. Na realidade, a gente está falando de uma coisa só o tempo todo, né? A questão do poder absoluto sobre os corpos, né?
Sobre a punição não é mais aquela violenta, e sim coercitiva, né? A pessoa não tem direito, fica isolada, não consegue exercer a sua liberdade. Vamos lá. A discussão, que nunca encerrou totalmente, recomeça e muito vivamente nos anos de 1840 e 1845, época de crise econômica, época de agitação operária, época também que começa a se cristalizar a oposição do operário e do delinquente. A regra é introduzida numa prisão, ela reina sem esforço, sem emprego de nenhum meio repressivo e violento, ocupando-se de detento, são-lhes dados hábitos de ordem e de obediência, tornando-o diligente e ativo, de preguiçoso que era, com o tempo, que ele encontra no movimento regular da casa, nos trabalhos manuais a que foi submetido, um remédio certo para os desvios da sua imaginação. Se, no fim das contas, o trabalho da prisão tem um efeito econômico, é produzindo indivíduos mecanizados, segundo as normas gerais de uma sociedade industrial. O trabalho é a providência dos povos modernos, serve-lhes como moral, preenche o vazio das crenças e passa a ser o princípio de todo o bem. O trabalho deveria ser a religião das prisões. A uma sociedade máquina, seriam necessários meios de reforma puramente mecânicas. Aí entra um problema. E aí que entra também a ideia do panóptico, assim, porque assim, quem que vai controlar tudo isso? Quem que vai controlar essa produção? Quem que vai vigiar se eles estão produzindo, fazendo corretamente, se eles estão folgando, né? Se são preguiçosos ou não. Então, existe toda uma estruturação dos chefes, das chefias, né? Dos subchefes, dos juízes de cumprimento, eles falam, eu esqueci o nome, de cumprimento da pena, então vai haver todo um sistema de avaliação do detento constantemente. Então, para isso tem que ter pessoas chaves, além da vigilância central, né? Tem que ter em todo o sistema prisional existem os organizadores de tarefas. O trabalho pelo qual o condenado atende às suas próprias necessidades requalifica o ladrão em operário dócil. E é nesse momento, nesse ponto, que intervém a utilidade de uma retribuição do trabalho penal. Ele impõe ao detento a forma moral do salário como condição de existência. Eu já falei disso aqui. Porém, a prisão excede a simples privação de liberdade de uma maneira mais importante. Ela tende a se tornar um instrumento de modulação da pena. A própria prisão modula a pena. Aquilo que eu falei. Não é só o juiz que vai determinar a pena. Ele determina a pena maior, a detenção, mas durante o sistema prisional, a pena é modulada pelo bom comportamento, pela obediência. Assim, para a duração do castigo, ela permite quantificar exatamente as penas, graduá-las segundo as circunstâncias e dar ao castigo legal a forma mais ou menos explícita de um salário. Eu vou pular um pouco aqui, senão a gente vai ficar muito... A justa duração da pena deve, portanto, variar não só com o ato e a circunstância do crime, mas com a própria pena, tal como ela se desenrola concretamente. O que vale dizer aqui é que se a pena deve ser individualizada, não é a partir do indivíduo infrator, sujeito jurídico de seu ato, autor responsável do delito, mas a partir do indivíduo punido e da forma como ele está sendo punido. Objeto de uma matéria controlada de transformação. Então, a punição em si, ela é a modelação, o que vai dizer o quanto esse cara vai ficar preso ou não, e não o crime que ele cometeu. E aí começa a haver um conflito, um dilema para detectar quem é contraventor e quem é criminoso. Na primeira pena de privação de liberdade, o juiz, ele às vezes não tipifica se aquele cara que cometeu um crime, ele realmente é criminoso ou só um contraventor. Os contraventores são, em geral, os mais viciosos. Entre os criminosos, encontra-se muitos homens que sucumbiam à violência de suas paixões e às necessidades de uma família numerosa. O comportamento dos criminosos é bem melhor do que o dos contraventores, na pena, tá? Durante a prisão.
Os primeiros são, já foi o que eu falei no começo, os primeiros são mais submissos, eles são mais obedientes, mais laboriosos, trabalham mais, produzem mais que os últimos, que os contraventores, que são, em geral, ladinos, devassos e preguiçosos. Por conseguinte, às vezes, os contraventores ficavam mais tempo presos porque eles eram mais rebeldes ao sistema de obediência. A operação corretora, o encarceramento, tem suas exigências e peripécias próprias. Seus efeitos é que devem determinar suas etapas, agravações temporárias, atenuações suscetivas. O Charles Lucas chamava a classificação móvel das moralidades, a classificação móvel das moralidades. Vamos lá, vou dar uma pulada de novo. Eu não vou falar do formulário dele, mas assim, a ideia de classificar o comportamento do preso era apreciar menos os atos que fizeram chegar ali e mais as intencionalidades que dão aos atos humanos tanta moralidade de uma forma diversa. E, portanto, se possível, para retificar as avaliações do legislador, eles utilizavam esse sistema de avaliação e de vigilância, e dando autonomia ao julgamento penitenciário. Então, começou a haver a ideia do julgamento penitenciário, e não só do julgamento do crime. O que é talvez mais importante em relação a ele, a avaliação do tribunal não passa de uma maneira de pré-julgar, pois a moralidade do agente só pode ser apreciada quando ele é posto à prova, ou seja, o dia a dia, no seu comportamento, na forma como ele se relaciona com os outros. A grande maquinaria carcerária está ligada ao próprio funcionamento da prisão. Sua raiz está em outra parte, no fato justamente de que se pede à prisão que seja útil, no fato de que a privação da liberdade, essa retirada jurídica sobre um bem ideal, teve desde o início que exercer um papel técnico positivo, realizar transformações dos indivíduos. Mas, para essa operação, o aparelho carcerário recorreu a 3 grandes esquemas. O esquema político-moral do isolamento individual e da hierarquia, o modelo econômico da força aplicada a um trabalho obrigatório e o modelo técnico-médico de cura da normalização. De cura e denormalização, que é a mudança de comportamento do indivíduo. Então, quer dizer, os três esquemas se referem à cela, ao encarceramento, à oficina, ao trabalho e à cura, que ele chama de hospital. E são 3 grandes sistemas também prisionais, né? A cela, a oficina e o hospital. A margem pela qual a prisão excede a detenção é preenchida, de fato, por técnicas de tipo disciplinar. Esse suplemento disciplinar em relação ao jurídico, o suplemento disciplinar em relação ao jurídico, e é isso, em suma, que se chama penitenciário. O juiz da aplicação das penas que eu estava falando. A prisão local de execução da pena é ao mesmo tempo local de observação dos indivíduos punidos, em 2 sentidos: vigilância, claro, mas também de adquirir um conhecimento sobre o detento, de seu comportamento, de suas disposições profundas, de sua progressiva melhora, enfim, aquilo que eu já falei. O que implica 2 dispositivos essenciais além desse. É preciso que o prisioneiro possa ser mantido sob um olhar permanente, é preciso que sejam registradas e contabilizadas todas as anotações que se possam tomar sobre ele. Então, tudo sobre o seu comportamento é registrado. O tema do panóptico, ao mesmo tempo, vigilância e observação, segurança e saber, individualização e totalização, isolamento e transparência, encontrou na prisão seu local privilegiado de realização. A prisão, ela começa a se aprimorar quanto à exatidão da vigilância. Quanto mais a vigilância se tornava evoluir tecnologicamente, melhor eram estabelecidas as penas e estabelecido e executado, né? Porque, na realidade, eles ficavam todos disciplinados, viviam todos, né, controlados.
A sala central, eu falo do panóptico, que a Paula falou do panóptico na passada, né? Eu não vi na semana passada. Foi você, Paula? Tá. Foi. Então, eu não vou repetir sobre o panóptico. Eu não vou repetir. O delinquente se distingue do infrator pelo fato de não ser tanto seu ato quanto sua vida o que mais ele o caracteriza. A operação penitenciária, para ser uma verdadeira reeducação, deve totalizar a existência do delinquente, tornar a prisão uma espécie de teatro artificial e coercitivo, onde é preciso refazê-la totalmente. O castigo legal se refere a um ato, a técnica punitiva a uma vida. Quer dizer, o castigo, que é a privação da liberdade, é pelo ato que ele cometeu. Porém, a punição é pela vida que ele exerce, o tipo de vida que ele exerce, com todos os seus valores morais, né, e sociais. O castigo na vida. Cabe-lhe, por conseguinte, reconstruir o ínfimo e o pior na forma do saber. Cabe-lhe modificar seus defeitos e preencher suas lacunas, através de uma prática coercitiva. Conhecimento, e aí ele fala de biografia. Conhecer a biografia do infrator ou do delinquente aperfeiçoar a técnica da existência. Vou pular mais um pouquinho, tá? O delinquente, como eu disse, se distingue também do infrator pelo fato de não somente ser o autor do seu ato, autor responsável em função de certos critérios da vontade livre e consciente, mas também de estar amarrado a seu delito por um feixe de fios complexos, instintos, pulsões, tendências e temperamento. A técnica penitenciária se exerce não sobre a relação da autoria do crime, mas sobre a afinidade do criminoso com o seu crime, a forma como ele vive o crime. O delinquente, manifestação singular de um fenômeno global de criminalidade, se distribui em classes quase naturais, dotadas cada uma de suas características definidas e cada uma cabendo um tratamento específico. Então, as penas, elas são individualizadas, né? Quando o sistema prisional quer humanizar e dar o mesmo direito de condenação a todos, através da privação da liberdade, ele tem dificuldade de quantificar quanto tempo cada um vai ficar preso, né? Então, eles dão uma generalizada. Às vezes, o crime menor tem o mesmo tempo de um crime maior. Mas, durante a punição, durante o sistema, o juiz prisional, ele pode reclassificar o tempo que o cara vai ficar preso, através da personalidade dele e do jeito que ele se comporta dentro da prisão. Por isso, então, é importante a vigilância e essa normatização dos costumes e da ordem e obediência. Eu vou para o final aqui. Devemos não esquecer que a prisão, figura concentrada, austera de todas as disciplinas, não é um elemento endógeno do sistema penal definitivo, entre os séculos XVIII e XIX. O tema de uma sociedade punitiva e de uma semiotécnica geral da punição que sustentou os códigos ideológicos, becarianos e benthamianos, não fazia apelo ao uso universal da prisão. Essa prisão, de outro lugar, dos mecanismos próprios de um poder disciplinador. Ora, apesar dessa heterogeneidade, os mecanismos e efeitos da prisão se difundiram ao longo de toda a justiça criminal moderna. A delinquência e os delinquentes a infestaram toda. Será necessário procurar a razão dessa temível eficácia da prisão. Então, o Foucault ele começa a questionar, apesar de parecer, às vezes, defender até a vigilância, né? Em determinado momento, a gente parece que ele está defendendo uma forma mais moderna de punição, de restabelecer, de restaurar a pessoa, né? O potencial criminológico da pessoa. Mas me parece que essa não deu certo, né? E tanto não deu certo que eu acho que o Foucault ele termina mais com uma dúvida do que com uma certeza de que, e aí eu vou falar aqui, que eu li de outro texto. Se há um desafio político em torno da prisão, este não é saber se ela não será corretiva, se os juízes, os psiquiatras ou os sociólogos exercerão nele mais poder que os administradores e guardas. Na verdade,
ele está na alternativa à prisão, ou algo diferente da prisão. O problema, atualmente, está mais nos grandes avanços desses dispositivos de normalização, em toda a sua extensão, dos efeitos de poder que eles trazem através da colocação de novas objetividades. Então, quer dizer, as objetividades e as subjetividades, elas precisam ser reavaliadas dentro do sistema punitivo, né? Tudo bem, deve ser individualizada, mas, de certa forma, a prisão não tem um surtido, ele fala até, eu li um outro texto que fala em 1800, 30 mais ou menos de 25 a 30% dos presos que tinham liberdade, eles tinham uma criminalidade recorrente. Então, quer dizer, a correção, ela era, de certa forma, nisso naquela época, era considerado alto. Hoje é mais alto ainda, né? Então, assim, a prisão por si só não corrige o indivíduo, né? Que é justamente o que o sistema prisional pretende fazer. Então, ela não leva em conta a subjetividade, a questão do ambiente, a questão da vida da sociedade e a questão da individualidade e individuação de cada criminoso. Então, a gente precisa pensar numa alternativa à prisão. Eu acho que ele deixa mais ele mostra que a prisão foi uma forma muito melhor do que o direito fazia antes do século XVIII, que era a expiação e o suplício, né? E a condenação real, que era, na maioria das vezes, violenta, desumana, injusta, mas o sistema prisional não é justo necessariamente, porque ele não leva em conta o potencial de mudança do indivíduo, dele conseguir ter não só o remorso, mas ele mudar de atitude realmente, ele conseguir cumprir a sua pena, né? Ele conseguir pagar a sua culpa, né? O sistema prisional, ele não conserta isso necessariamente, a não ser quando é utilizados os sistemas de vigilância, de correção disciplinar, né? Ele tem que se tornar uma outra pessoa para poder ser considerado corrigido, né? E não ser a mesma pessoa que ele é. Eu não sei se vocês entenderam, é isso que eu tinha para falar. Acho que tem muito mais coisa para falar, né? Porque é um tema vasto, né? E assim, o Foucault, ele fala um pouco depois do final do século XX, do século XX, no início do século XX, porque ele faz algumas comparações. Mas hoje a gente já tem a gente tem uma diferença gigante, né? Esse sistema carcerário explosivo, populacional que a gente tem, está gerando muito mais incorreções do que correções, se é que a gente precisa corrigir alguma coisa. Tudo bem? Tudo certo. Perfeito, foi uma ótima facilitação. Obrigada. Obrigado. Se alguém quiser Eu falar acho que alguma interrompi coisa. a Camila, mas agora a gente pode abrir para discussão, né? Depois de ouvir tudo isso, tenho certeza que existem muitas questões aí aflorando em todo mundo. Pode falar, Guilherme. A Daniela levantou a mão primeiro. Ai, desculpa, gente, eu tô no celular, eu não tô vendo a fila. Eu vou falar rapidinho aí, já abro pro Gui, que as contribuições dele sempre ótimas. Eu gostei, eu fiquei muito mobilizada por esse capítulo, né? Até como quase sempre, cheguei uns minutinhos atrasada, porque estava terminando de ler as últimas páginas, mas queria ler completo, como ele não era muito grande, para entrar aqui. E como parece que a gente está lendo algo atual, quer dizer, não que seja muito distante, né, o 1975 de agora, assim, mas como parece que a gente está lendo algo que foi feito para o momento atual, para os dias de hoje, assim, que questiona o nosso modo de sociedade nesse momento, assim, e com temas
que são tão caros e tão discutidos atualmente, inclusive, né? E, enfim, acho que uma das coisas que mais me pegou nesse capítulo, além de toda a discussão sobre as prisões, essa coisa, né, de tem um momento que ele fala, né, de todo esse ritual da prisão, ali a parte religiosa e, enfim, os horários e tal, como se fosse, né, como uma forma de, de certa forma modular, né, esse indivíduo desregrado, enfim, né, sem, né, sem controle das suas ações, sem uma rotina, sem enfim, né, como se fosse uma forma né, de corrigir tudo isso pela repetição incessante, né, dos rituais da prisão e tal. Quando ele traz ali, né, as críticas à prisão, ao trabalho na prisão, assim, eu fiquei assim chocada, tipo assim, nossa, é o que a gente ouve o tempo todo, né? A coisa, né, né, tipo, enfim, sei lá, é, filho de preso ganha auxílio e ganha mais do que um filho do pobre, né? Uma mulher do presidiário lá tá melhor do que mulher de muita gente, porque, né, recebe lá um, um valor em dinheiro. Tá comendo de graça com o dinheiro da gente, né? A gente trabalha para sustentar eles lá e a vida deles é boa, né? Ou como tinha aqueles que são comentários que a gente ouve no senso comum, né? E aí tinha aquelas críticas do capítulo, assim, né, dessa questão do trabalho, né? Tipo, né, se colocar, né, criar as oficinas, os trabalhos para os presidiários, isso vai tirar o trabalho de gente, entre aspas, né, de gente de bem, de gente honesta. Enfim, eu fiquei muito chocada em ver, tipo, nossa, isso está na base das críticas da prisão desde sempre. Mas acho que o que mais me pegou desse capítulo, desculpa, eu disse que eu ia falar rápido, mas eu me empolguei. Mas acho que o que mais me pegou desse capítulo é a parte que ele fala da biografia dos sujeitos, né, presidiários, assim, né, de que se constrói uma questão que vai para além do crime, né, mas que é a questão do criminoso, né, de quais as contingências, de quais os elementos que fazem alguém criminoso, né, que como se quando alguém comete um crime, isso já pudesse ser explicado pelo seu próprio perfil, né, pela sua própria biografia, e aí vem a base de muitos dos preconceitos que a gente vivencia e que se evidenciam quando a gente olha para a população carcerária, né, enfim, a nível de cor de pele, né, local de moradia, enfim, várias questões, né, como se esses traços já indicassem, pela própria biografia do sujeito, uma tendência ao crime, e o quanto isso é naturalizado e, e não causa estranhamento, e não causa, né, e o quanto é legitimado também pelas ciências da psicologia, psiquiatria, enfim. Se cria um né? perfil criminológico, né? É um perfil criminológico, né? E tantas experiências que já foram feitas, né, para tentar traçar esse perfil, né? Como se a gente pudesse prever, né? Quem Utilizando dados não só socioeconômicos, mas também raciais, né? Exato. Gênero. A predisposição para o crime, né? Não duvido que não se tenha, eu desconheço, mas não duvido que não se tenha estudos tentando traçar perfil genético, inclusive, né? É bem possível que, se não se tem, em algum futuro próximo, se venha a ter, né, um mapeamento genético que tente descobrir uma propensão para o crime, porque parece uma obsessão tão grande. Eu li o que uma colega colocou aqui no chat, não vi quem foi, né? Que é essa necessidade tão grande de controlar aquilo que ameaça a nossa liberdade, enfim, né? E aí a gente tolhe a liberdade do outro, mas ao mesmo tempo a gente também se aprisiona. Enfim, é um negócio a nível psiquicamente
adoecedor, assim, doentio. Enfim, é só isso. Boa tarde, gente. Primeiro eu gostaria de falar que, Daniel, você também tem contribuições muito boas para esse grupo, não sou só apenas eu. Gostaria de agradecer o Alexandre por ter feito essa apresentação, e eu vou começar com uma piada, né? O hospital e a prisão se parecem tanto que você está não deixando de fugir hoje, né? Bem na hora de começar a apresentação, começou a correr todo mundo aqui, uma gritaria. E o paciente tinha fugido, né? Aí eu falei, putz, eu vou lá ver antes que alguém venha bater aqui, para eu ir atrás do paciente. De certa forma, eu estou no sistema prisional e eu também sou prisioneiro dele. Porque, assim, pra vocês terem uma ideia, na quinta-feira à tarde eu não posso sair daqui. E aí eu tenho que assistir todas as quintas à tarde ao encontro preso. Eu estou preso aqui no hospital. Mas foi engraçado, porque bem na hora que eu ia começar, o pessoal começou a correr aqui no corredor e abrir a porta para saber o que tinha que fazer com o preso. Com o preso, olha, com o paciente. Olha o ato falho! Olha o ato falho! É horrível, é horrível. Não, eu falei mal, antes de você começar a gravar que o Alexandre hoje ele tá trazendo os exemplos do texto. Numa seriedade agora, né? Eu acho esse capítulo muito rico quando se fala na. Por mais que ele esteja falando da prisão, ele está falando de uma maneira da disseminação da disciplina. Conforme ela vai se espalhando por todos os meios da vida. Eu gostaria de ler uma parte do livro que está na página 232 da edição 42. Se rimou é a primeira coincidência, né? O trabalho que se alterna com as refeições acompanha o detento até a oração da noite. Então, um novo sono lhe dá um repouso agradável que não vem perturbar os fantasmas de sua imaginação desregrada. Assim se passam 6 dias da semana. São seguidos por um dia exclusivamente consagrado à oração, à instrução e à meditação salutares. É assim que se sucedem e se substituem as semanas, os meses, os anos. Assim, o prisioneiro que, em sua entrada para o estabelecimento, era um homem constante, ou que só tinha convicção de sua irregularidade, procurando construir sua existência pela veridade de seus vícios, torna-se pouco a pouco pela força de um hábito, inicialmente puramente exterior, mas logo transformando em sua segunda natureza. Tão familiarizado com o trabalho e seus gozos deles decorrentes, que por pouco que uma instituição sabia tem aberto sua alma ao arrependimento. Sabia não, sábia. Você está no lugar errado. Ele poderá ser exposto com mais confiança às tentações que lhe serão trazidas pela recuperação de sua liberdade. Me disse isso aqui não são as escolas hoje em dia, né? Você vai, estuda, come, volta a estudar, chega em casa, dorme, acorda às 6 horas da manhã e volta de novo. É a mesma coisa que a rotina do trabalho, né? Isso aqui é a internalização do esvaziamento, né? Como é que ele fala? Que é uma disciplina primeiramente externa que se torna interna. Nós, retomando o capítulo que eu fiz, né? Nossos corpos se tornam dóceis com a disciplina. E isso não está meramente na prisão, ou na escola, ou no hospital. Isso está em todo e qualquer canto, né? São todas a tecnologia que nós temos hoje em dia que modelam os nossos corpos, né? Eu acabei de ver a Daniela mexendo para arrumar o fone, né? Isso é ela se adaptando ao fone, não o fone se adaptando a ela, né? Isso, mas é um aspecto da disciplina. Até mesmo os nossos aparelhos que dizem que abrem possibilidades, na verdade são limitadores. Eles não dizem como portar frente a eles.
e nós acatamos. De caso contrário, nós não realizamos o nosso trabalho, né? Tanto como ação. Agora, eu também queria ler mais uma parte da página 244. Mas o panóptico penitenciário é também um sistema de documentação individualizante e permanente. No mesmo ano em que se recomendava as variantes dos sistemas benthenianos para construir as prisões, tornava-se obrigatório o sistema de conta moral, boletim individual de modelo uniforme em todas as prisões, e no qual o diretor, ou chefe dos guardas, o sacerdote, ou professor, são chamados para escrever suas observações a respeito de cada detento. É, de certo modo, o vade-mecum da administração da prisão, que lhe dá condições de avaliar cada caso, cada circunstância, e de tornar claro, em consequência, o tratamento a ser aplicado a cada prisioneiro individualmente, né? Eu lembro que logo no começo de setembro, o Alexandre estava comemorando, né, que o currículo Lattes tinha caído. Mas, né, o que não dá mais é o currículo Lattes, o histórico escolar, a nossa ficha médica, do que o nosso histórico de disciplinas, né? O resultado de nossos exames feitos pelas instituições disciplinares. Até mesmo não, né? Principalmente, né, o próprio nosso manual de psicopatologias, né, que nós usamos para enraizar as pessoas que vêm ao nosso encontro. Se uma pessoa não cabe no DSM, nós fazemos ela caber no DSM, né? Pois essa é a norma a ser seguida, né? Até mesmo a loucura ela se torna padronizada, de certa forma, né? O que deveria ser completamente o oposto, né? Eu queria ler também agora o que a Tatiana comentou, já que ela saiu do grupo, não sei porquê. Ela disse: enxergo tudo isso da seguinte forma, e compartilho com vocês. O grande desejo do ser humano pela sua liberdade é ameaçado pela interferência na sua vida das ações dos outros. Sendo assim, o ser humano identifica que para poder manter sua liberdade, é necessário controlar a ação do outro. Contudo, tal modo de ser só leva à perda de sua liberdade, e com isso, ao reflexo da saúde mental da sociedade, que cada vez mais se vê alienada, ansiosa, que necessita ter controle sobre tudo para conter seu medo. Com isso, acaba entregando a sua alegria como pagamento de uma falsa segurança. Eu acho que foi até mesmo Foucault que escreveu que a questão da vigilância, ela só ocorre se você souber que você está sendo vigiado, né? Isso não ocorre, por exemplo, em lugares que nós não sabemos que nós não estamos sendo vigiados, né? Aí nós mostramos o nosso verdadeiro eu, entre várias aspas, né? O que mostra, então, que a vigilância, por exemplo, ela é ineficaz, de certa maneira. Porque ela garante quanto a vigilância, mas nada implica que a pessoa vai continuar se portando da maneira disciplinada ao não houver a vigilância. Tanto que eu acho que é por isso que, como o Alexandre disse, né, a disciplina ela evolui. Né? Ela vai se tornando cada vez mais própria, cada vez mais apropriada ao ser humano, à sociedade. E eu acho que é isso. Só para dizer que a Tatiana saiu porque ela disse que ia atender. Acho que sou eu aí na sequência. Quando o Alexandre começou a facilitação, você foi lendo aqui a primeira, a segunda página, né? E aí bem o trecho que eu destaquei aqui você pulou. E aí que eu achei bem interessante, que é a hora que ele fala assim: conhece-se todos os inconvenientes da prisão e sabe-se que é perigosa quando não inútil. E, entretanto, não vemos o que pôr em seu lugar. Ela é a detestável solução de que não se pode abrir mão. Então, assim, ele assim, apesar da gente saber de todos os problemas, né, a gente consegue, assim, não consegue saber o que pôr no lugar.
disso daí. E aí eu vejo assim, da mesma forma, até quando você comentou relacionado ao capitalismo, né? O capitalismo parece que é a mesma coisa, todo mundo fala, todo mundo critica, como a democracia também, e também fala assim, e não tem outra coisa para colocar no lugar melhor. Né? Inclusive tem um artigo então assim, esse trio, né? Prisão, capitalismo, democracia, apesar de todas as críticas, eles parecem que ainda são maus necessários, assim, porque não tem nada que a gente inventou ainda melhor que isso. E eu li outro dia um artigo, fugindo um pouquinho da questão do livro, né? Mas falando sobre o Luiz Felipe Pondé escreveu na Folha um artigo falando sobre o capitalismo, né? O fim do capitalismo, na verdade, ele uma tendência aí de que ele está vamos dizer assim, ele vai se acabar, mas interno, vai se implodir, assim, vamos dizer, como se fosse um apodrecimento interno do capitalismo sem nada para colocar no lugar. E isso vai gerar grandes consequências, né? E ele fala que um dos motivos disso é a questão a questão assim da quanto a gente está vivendo cada vez mais e cada vez mais tem menos trabalho, né? E cada vez mais você é obsoleto mais novo. Então isso assim vai ser como se fosse uma pílula que vai destruir o capitalismo por dentro. E até agora nada a gente consegue visualizar como uma outra solução para isso. Mas eu gostaria de fazer a gente ficar lembrando esse trio, né? Prisão, capitalismo e democracia. Como que a gente vai sair dessa? É isso aí, obrigado. Só para complementar, trabalho sempre tem, que não tem emprego, né? Porque no lugar de uma pessoa você pode facilmente colocar 6. A questão é que ninguém quer pagar por isso. O que o colega falou agora é que eu ia ressaltar da questão desse pensamento, né, o que seria a alternativa, né, ao sistema prisional. Não acho que não tenha alternativas, que não haja alternativas, né, até porque, né, sei lá, poderia se pensar lá no século XVIII que não haveria alternativa ao suplício, né, enfim. E acho que as sociedades vão se modificando, embora enquanto a gente está vivendo parece um processo lento, mas mudanças sempre vêm. Então, em algum momento, talvez, né, esse modelo não vai se sustentar mais, seja de dentro para fora ou de fora para dentro. Talvez não se sustente mais, né? E outras alternativas vão precisar ser buscadas. Mas eu realmente também fiquei me questionando quando li isso, assim, né? Verdade, né? Qual é a alternativa viável e mais humana e mais, enfim, e eficaz, etc, etc, etc. A gente vê alguns modelos, alguns projetos, mundo afora, mas, né, em grande escala e não sei. Eu Daniela, desconheço. Mas eu liguei o microfone mesmo para falar o que o Guilherme tinha dito, né, da questão de esse ser meio que eu até coloquei no chat, né, é um manual do modelo disciplinar, né, que aparece vinculado às prisões, porque talvez é onde se mostra mais claramente, mas não fala só de prisão, nem só de escola, nem só de hospital, fala um pouco de tudo, assim, né, de tudo que permeia esse modelo. E dessa coisa, né, de se ajustar, de estar adequado, né, enfim, né, desse adestramento. E eu falei num outro encontro que a gente teve, acho que foi o que eu mediei, enfim, e aí quando o Guilherme fala isso, me lembra, né, quando ele fala das escolas, né, que isso é exatamente o que a gente vê nas escolas, e eu sempre lembro de situações do meu trabalho também, assim, né,
Não vou expor nada assim, até porque a gente, né, os encontros vão para o YouTube e tal, mas assim, né, de questões que chegam para a gente, né, de encaminhamentos mesmo para avaliação psicológica, até para neurologista, enfim, que aí a gente costuma não encaminhar, até porque nem dá para, nem se quisesse dá para medicar crianças tão pequenas, da forma que os professores, ou que alguns desejariam, professores ou pais, ou enfim, mas chega a ser engraçado ler alguns encaminhamentos, assim, né, que dizem, a criança não para sentada no lugar, a criança corre pela sala, a criança não guarda o material na mochila da forma correta, e aí você vai ver a criança tem 4 anos, né? A criança não se concentra para fazer as atividades. E aí a gente, né, enfim, e aí uma busca por uma patologização desses comportamentos que é imensa e que a gente sabe que muitas vezes é exatamente isso que é feito, né? A criança é muito calada, aí se busca um diagnóstico de autismo, por exemplo. A criança é muito agitada, se busca um diagnóstico de TDAH, geralmente gira entre esses dois extremos. E é óbvio que, né, que os diagnósticos existem, que as medicações existem e que em alguns casos específicos elas são benéficas. Mas o quanto isso se generaliza na educação é algo absurdamente surpreendente e negativamente surpreendente também. É a patologização do normal, né? Criança, eles estão reclamando porque a criança está sendo criança. Sim, mas eu acho que também está muito ligado a essa necessidade de disciplinar, né? Sim, totalmente. Mas desde pequenininho, assim, né, com 4 anos, espera-se uma conduta Disciplinar, né? Desde cedo. inadequado isso, né? É repressor total. A criança não pode brincar, né? Só falta falar isso. Poder brincar, ela pode, mas desde que seja para desenvolver uma habilidade que ela pode usar economicamente no futuro. Sim, e pode brincar na hora de brincar, né? Não é quando quiser, é na hora de brincar. Nas outras horas, ela tem que aprender inglês porque ela tem que ser bilíngue. Então, acho que é isso aí, né? Acho que esse São 6h30, capítulo... né, gente? Esse São capítulo, 6h30, né, gente? ele é bem claro, né? Assim, a questão da disciplina, a questão do disciplinado, vigiado, a punição através da moralidade, da religião, né? Da obediência. Isso não foge muito do sistema prisional também, não, né? Aliás, o sistema prisional hoje não é assim, né? Em vários lugares. Mas ele nasceu dessa forma, né? Para corrigir os conceitos morais, os conceitos dos costumes. Sim. Sabe o que eu fico me questionando? Só, desculpa interromper, só antes de encerrar. Se o pessoal do direito faz essas discussões, sabe? Estuda, por exemplo, esse tipo de leitura que a gente está estudando. É uma boa Espero que pergunta para sim. perguntar para o Fernando, né? O Fernando, ele cursou direito. Pode falar, Renato. Quando eu comecei a ler esse livro, eu achei que era assim, o primeiro período da faculdade de Direito já tinha que ler esse livro, né? Porque tem tudo a ver, né? Agora, eu fiquei pensando, o Foucault fala muito da questão das prisões e tal, ele pelo menos até agora não mencionou as colônias de trabalhos, né, de prisioneiros, né? Não sei se vocês chegaram a assistir o filme Papillon,
né? Que é um filme que eram os prisioneiros franceses, eram colocados aqui na Guiana Francesa. Colônia agrícola, né? Colônia agrícola de trabalho, e eles ficavam soltos, assim, eles tinham uma disciplina, né? Que eles ficavam trabalhando ali, mas eles ficavam mais ou menos soltos, assim, né, porque não tinha como fugir dali, né? Um lado era a selva, o outro lado era o oceano, né? E eram assim, era um esquema diferente desse modelo de prisão, ou masmorra, ou a prisão do modelo panóptico, né? Mas era um modelo diferente, assim, também de prisões de colônia agrícolas, assim, de trabalhos forçados, né? Modelo que ele não explorou aqui. Eu também acho muito engraçado que o Foucault ele completamente ignora a questão racial, né? Porque logo após que se abole a escravatura, né, as leis são completamente modificadas para você perder pessoas negras, porque aí ela se tornaria mão de trabalho dentro das prisões, né? Isso é o modelo penal dos Estados Unidos até hoje. E ele completamente omite com toda essa relação. Tudo certo, porque ele falou que ele vai se deitar em analisar o sistema da França. Mas não duvido que lá não Ele não tenha sido muito explora, né? mulher. Ele não explora essa coisa racial, né? E da escravatura, né? Não. E justamente que combina Uma com leitura mais o mundo. europeia, né, da coisa. Mas como se não tivesse escravo na Europa. Não, sim, mas não talvez não se faz essa discussão, né? Não, é que ele ignorou mesmo, assim. Porque eu tenho certeza que qualquer outra análise de texto vai esbarrar nisso em algum momento ou outro. Assim, não tem como. Mas ele ignorou. Mas Hoje, com talvez certeza, as populações carcerárias dos Estados Unidos e do Brasil são gigantes, né? Assim, não dá para falar que a maioria são de negros, né? Mas, gente, é só você pensar na quantidade de colônias que a França teve. Assim, como assim? Colônias na África, né? Na África, a própria. Esqueci o nome lá Na do Ásia lugar. também. O Haiti é uma O colônia. Haiti. E como isso não apareceu nessa análise do Foucault? Os negros não Não eram registro em presos, nenhuma obra do né? Foucault tem esse ponto que eu falei. Não. Desculpa, Guilherme. O mais próximo que o Foucault chega é do nazismo. Que ele vai falar de racismo no nazismo. Mas aí já não tem. Fala judeus, nazismo e racismo. É o mais próximo que o Foucault entra. Sim. A disciplina não leva em consideração a raça, gente. Vamos pensar nisso. Ela é igual para todos os seres. na verdade, né, concordo bem com isso que o Guilherme pontuou, acho que é bem interessante. E na verdade, não leva em consideração nada, né? Ele não faz nenhum recorte, né? Eu acho que tem muitos recortes que dá para fazer do modelo disciplinar, né? Alguns corpos, obviamente, são bem mais disciplinados do que outros, né? Sofrem bem mais tanto o encarceramento quanto outros tipos de tentativa de adequação, de disciplinarização, do que outros. Ele não faz recorte nenhum, na verdade, né? Agora que o Guilherme falou, eu me peguei pensando, né? A mesma coisa que o discussão. Heidegger. Ele fez algo extremamente generalista, né? Eu acho até que essa é uma boa reflexão para terminar o grupo, né? Eu acho que os melhores grupos são esses que terminam sem uma conclusão, né? Mas é uma ótima reflexão para pensar a questão de que esses autores, né, homens europeus dessa época, eles acabam fazendo uma leitura teoricamente imparcial, né, sem algum recorte, mas isso também diz muito da visão deles, né? Porque geralmente é a análise de um sujeito universal que não é tão universal assim. Só para Por finalizar, outro lado, talvez facilite que a obra seja amplamente aceita, né? Porque senão ela seria uma obra sobre raça, seria uma obra sobre gênero, seria uma obra. E aí talvez ela teria menos, infelizmente, né? Menos amplitude. Por outro lado, a gente consegue ler, pegar isso e transpor. essa discussão tem tomado conta do cenário acadêmico, viu? Já tem departamento cancelando todas as obras de Foucault por causa disso.
Já vou antecipar vocês já. Já tem departamento na USP cancelando todas as obras de Foucault, já não tá nem usando mais. É importante a gente saber também contextualizar, né, e transpor esses pensamentos para o momento atual de uma forma crítica, porque eu acho bobagem as pessoas, pelo menos na minha opinião, a gente ignorar, né, assim, parar de pensar sobre obras que foram escritas nesses momentos históricos, por elas não chegarem em discussões que a gente tem agora. Pelo contrário, né, a gente pode ler essas obras e discutir sobre elas por outra forma de olhar, né? É isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, para mim, ao estudar aqui com vocês, vigiar e punir, assim, o meu olhar é para o que é o sistema de vigiar e o que é o sistema de punir. O que isso acarreta no homem, na sociedade, na escola, em todos os lugares. O objeto principal é entender toda essa dinâmica. Claro que ela vai ser aplicada com mais rigor, às vezes, né? A gente não sabe, em grupos X, Y, Z. Mas o conhecimento total, que, assim, para mim, né, dessa leitura, foi, assim, uma abertura para eu entender hoje, como é que nós estamos hoje, como é que isso aconteceu durante todo esse percurso lá do século XVI até agora. Lá na Europa, mas hoje a gente vê um reflexo aqui também no Brasil ou na América Latina. Às vezes, não sei se às vezes até pior do que o suplício, porque quando a gente vê aí o Carandiru, é quase que um suplício. Mas a minha visão seria essa, em relação à obra como um todo. Mas, eu penso algo similar, mas discordante. Complementar, vamos dizer. Eu concordo que nós não podemos jogar esse conhecimento fora. Mas eu acho que nós temos que, de fato, pensar que diz para nós muito claramente o fato que não é mencionado em nenhum lugar nessa obra. Nem meramente o fato de ele falar, eu não vou abarcar essa questão porque não cabe no meu escopo de pesquisa. E isso seria outra questão. Outra coisa é ele completamente ignorar essa questão, sendo que, gente, eu boto minha mão no fogo, sabe? Porque ele encontrou esses dados se ele for procurar. Assim, ele foi com... Mas, assim, eu acho que a questão de descolonizar saberes, ela não pode ser um reflexo de ignorar saberes europeus, porque foi isso que eles fizeram com os povos negros, os povos originários, simplesmente ignorar esse sistema de saber que já estava sendo conhecido. E eu acho que isso... Eu não quero falar seria um racismo reverso, porque vou tacar uma faca nas minhas costas. Mas, assim, não é uma ofensa também, mas uma reviravolta desse epistemicídio, sabe? Eu acho que nós temos que saber construir, criticar, apontar dedo, sabe? Falar, não, ele não falou dessa questão. Vamos sair dessa questão agora com nossa autoria, sabe? Mas não simplesmente excluir, porque o nosso conhecimento hoje em dia, né? Podemos criticar eles, nós precisamos ver deles, né? Não é meramente falar, não vamos usar Foucault. Mas vamos usar outras referências também, sabe? Vamos criar pensamentos autorais, vamos deixar de ser, né? Sempre falam que brasileiros têm um mal que nós temos, sempre autor de referências, esses autores de referências sempre são homens brancos europeus, né? Assim, vamos trazer referências locais, vamos pensar outro modo de pensar essas pessoas. Mas, sim, de fato, eu nunca falei esse lugar em lugar nenhum, e é muito estranho ele não ter falado isso em lugar nenhum, né? Isso diz muito dele como pessoa, também dele como pesquisador. O Foucault ele é contemporâneo da briga pelos direitos humanos nos Estados Unidos na década de 60. Ele poderia comparar alguma coisa. Até porque o sistema prisional americano, naquela época, já fazia muita diferença de gênero.
porém, assim, eu acho que ele centra mesmo na questão do início, da passagem mesmo do século XVIII para o século XIX, né? Na questão da organização, da Mas ele mudança. escreveu 500 mil livros, né? Sim, não. Mas, gente, Eu é a digo, no mesma coisa Vigiar e que Punir, ele se pensar. concentra em explicar ao surgimento do sistema prisional, né? E o porquê do sistema prisional enquanto filosofia de disciplinarização, né? Do indivíduo. Mas, gente, as pessoas negras não passaram a existir depois que acabou a escravidão, existiam Sim, antes. mas As ele divisões não de faz essa gênero não passaram distinção. depois que elas existiam de antes, Pelo contrário, na América, no final do Ah, século XVIII, existiam escravos ainda, né? E que se tornaram independentes, que se tornaram livres, mas que foram colocados à margem dos direitos sociais, né? E com certeza, sistema, por exemplo, de condenação do judiciário americano, que a gente vê até hoje, que ele pune o branco de uma maneira e pune o negro de outra, né? Então, isso é atual, ainda é atual, não é só da década de 50, da década de 60, isso existe hoje, né? Então, Foucault, ele é contemporâneo disso, ele poderia citar, mas aí ele não está falando da pena em si, ele está falando da questão no Vigiar e Punir, é óbvio que ele fala da pena também, mas ele fala, e eu tô das pensando na ideia da injustiças, mas ele fala da disciplina. diferença mesmo do Eu acho que suplício não é uma para a questão questão de privação de de liberdade. repudiar ou defender Foucault. Eu acho que não é uma questão de repudiar ou defender Foucault. Eu acho que é uma questão de atentar, chamar a atenção. Acho que a intenção do Guilherme é chamar a atenção para isso não está aqui. E assim, né? é um Não relato situado. histórico também, né? Ele faz uma observação histórica, ele não propõe necessariamente alguma Mas é um solução. relato histórico com viés. É um relato histórico com viés. Toda vez que a gente escreve, a gente faz escolhas metodológicas. É um relato histórico com viés. Acho que não é uma questão de repudiar o Foucault e nem de defender o Foucault, mas eu acho que é pontuar. Ele fez uma escolha. O objeto de estudo não era esse, né? E por algum. E isso diz sobre o olhar dele sobre esse fenômeno. Né? Ele optou não olhar por esse viés. Muito bem colocado, Daniela. Eu vou colocar lá no grupo uma entrevista do Mbembe, que ele foi aluno do Foucault. O Mbembe, aluno do Foucault, disse que o Foucault nunca teve interesse por essa questão. O aluno do cara diz que Foucault nunca teve interesse por questões raciais. Mas aí eu vou pôr a entrevista do Mbembe falando lá, que eu acho que cada um tira suas conclusões. Acho que um autor que não levante muitos questionamentos também não traz o pensamento, né? É bom, assim, umas discussões mais polêmicas, umas coisas mais, né? Um olhar crítico, sempre importante. E é isso, né, gente? As teorias estão aí para ser refutadas. Eu acho que o pensamento evolui assim, criticando. Bom, acho que foi uma ótima forma de encerrar o grupo, com uma discussão bem acalorada. Gosto assim. Mas já são 6h41, então eu vou encerrando. Mas muito obrigada, gente. Foi um ótimo encontro. E Valeu. é isso. A Camila vai encerrar a gravação agora. E semana que vem o Fernando vai estar presente. Olhem no chat aqui o que eu mandei do grupo do Encontro de Sexualidade. E até a próxima.